Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os status dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico. E nós vamos fazer aqui uma distinção, que é como é cobrado em provas de direitos humanos, entre tratados que versam sobre matérias de direitos humanos e tratados que não versam sobre matérias de direitos humanos. Então, nós vamos desconsiderar, mas saibam que existe uma parte da doutrina e também já manifestações do STF e do STJ no sentido de uma tese de supralegalidade de tratados que versem sobre matéria tributária e alguns doutrinadores que também vêm defendendo essa tese da supralegalidade para os tratados que versem sobre matéria processual civil, deixando isso de lado, porque isso não cai em provas de direitos humanos. Nós vamos dividir os tratados em dois grandes blocos: tratados que versam sobre direitos humanos e tratados que não versam sobre matéria de direitos humanos. Até 2004, qualquer tratado internacional, fosse ou não sobre direitos humanos, ingressava no nosso ordenamento com status de lei ordinária. Como é que esses tratados eram aprovados? Da mesma forma que uma lei ordinária. Então, por maioria simples, em cada uma das casas do Congresso Nacional e ingressavam com status de lei ordinária. O que mudou? Com a emenda 45 em 2004, foi acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 5º da nossa Constituição, que trouxe uma possibilidade de aprovação de tratados e agora só para os que versarem sobre matéria de direitos humanos, se eles conseguirem o quórum de aprovação previsto para as emendas constitucionais, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, estamos falando de tratados sobre direitos humanos que consigam ser aprovados em 2 turnos, em cada uma das casas do Congresso Nacional, com aprovação de pelo menos 3/5 dos membros. Então, um quórum alto de aprovação, que é o mesmo das emendas. Se esse tratado consegue, percebam que ele não é uma emenda, ele se equipara, ele é equivalente a uma emenda constitucional. Como essa norma é de 2004, essa possibilidade só existe para os tratados que forem ratificados a partir de 2004. E aí surgiu um problema. E os tratados de direitos humanos que já tinham sido ratificados e até então tinham status de lei ordinária, como qualquer outro tratado internacional? Nós tivemos aí por um bom tempo uma celeuma, né? Então demorou aí uns 4 anos para que o Supremo se manifestasse sobre o assunto, até que em 2008 o STF criou uma tese que ficou muito famosa, que foi a tese da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, justamente para que esses tratados anteriores à emenda não ficassem lá na base da pirâmide, para que eles conseguissem subir um degrau na nossa pirâmide normativa, porque nós tínhamos uma distância muito grande, não fazia sentido aprovar depois de 2004 alguns tratados sobre a mesma matéria, alguns com status de emenda, e permitir que os outros fossem considerados simples leis ordinárias. Então, o Supremo, como ele não tinha possibilidade de conferir status de emenda a todos os tratados, porque isso poderia ter sido feito pela própria emenda. Então, não foi a vontade do Congresso Nacional, o Supremo não tem o poder de mudar isso, né? Ele estaria legislando. Então, o que ele fez para minimizar o problema? Ele criou essa tese da supralegalidade. O que isso significa? O Supremo disse que, pela importância da matéria, esses tratados anteriores à emenda 45, ou mesmo se posteriores, se não conseguirem o quórum de aprovação previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, eles não serão mais simples leis ordinárias. Eles terão status de norma supralegal. Eles estão acima das leis ordinárias, mas continuam abaixo da Constituição. Percebam que isso só foi feito porque o STF não tinha o poder de equipará-los às emendas. Claro que isso ainda pode ser feito por interpretação, né, como quer a doutrina,
porque nós vamos ver que os doutrinadores seguem uma classificação diferente, mas eu vou falar disso em outro áudio. Então, nós estamos falando aqui da classificação segundo o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, quando nós pensamos hoje em tratados internacionais, primeiro, dividimos em dois grandes blocos. Se o tratado versa sobre uma matéria que não seja direitos humanos, lei ordinária. Ele tem status de lei ordinária, nada mudou para ele. Se o tratado versa sobre direitos humanos, só existem dois caminhos possíveis. Ou ele é posterior à emenda 45 e consegue o quórum de aprovação de emenda e vai ser equivalente à emenda, vai ter status de emenda constitucional, ou se anterior à emenda 45 ou se posterior à emenda não conseguir o quórum do parágrafo 3º, ele terá status de norma supralegal. Então, percebam que não existe tratado de direitos humanos que tenha status de lei ordinária. Ele é pelo menos uma norma supralegal. E a grande pergunta é: já temos algum tratado aprovado com status de emenda? Sim, temos 2 ou 3 a depender da concepção que se adote. O primeiro, que tem um protocolo facultativo, então algumas bancas até consideram como 2 tratados, mas eles foram aprovados pelo mesmo decreto legislativo e pelo mesmo decreto executivo, a promulgação foi por um decreto só. Estamos falando do decreto 6949, que se refere à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É um tratado da ONU, conhecida como Convenção de Nova York. Então, a Convenção de Nova York e o seu protocolo facultativo foram aprovados com status de emenda constitucional. Então, nós temos o Decreto Legislativo 186 de 2006 e o Decreto Presidencial, então já a promulgação, que nós vimos que é o que se exige para completar o processo de incorporação, Decreto 6949 de 2009. Recentemente, tivemos mais um tratado, que é o Tratado de Marrakech. Esse não é um tratado da ONU, mas tem o mesmo tema, ele se refere ao mesmo tema da Convenção de Nova York. Então, também estamos falando da proteção de pessoas com deficiência. Esse Tratado de Marrakech é relativo à reprodução e distribuição de obras, livros e textos em formato acessível a pessoas com deficiência visual. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 261, em 2015, e foi ratificado no mesmo ano, em 2015, mas nós sabemos que faltava o último ato, né, que é a promulgação por decreto presidencial. O decreto presidencial é o decreto número 9522 de 2018. Então, desde 2018, ele está plenamente em vigor, tanto interna quanto externamente. Lembrem-se que o Supremo exige a promulgação do decreto presidencial. Então, podemos dizer que já temos aí 2 tratados com status de emenda, ou 3, se eu considerar a convenção e o seu protocolo, né? Falando da Convenção de Nova York. E muito cuidado, porque nós temos aí um outro tratado que está muito cotado para ser aprovado com status de emenda, mas o Brasil só assinou esse tratado. Ele ainda nem ratificou. E tomara que dê certo, porque é um tratado muito legal, muito interessante, é a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Então, esse é aqui no âmbito das Américas, não é um tratado da ONU, e seria o primeiro tratado internacional a cuidar da proteção de direitos dos idosos, né, a cuidar desse tema tão importante. Pode ser o nosso próximo, tratado com status de emenda, mas anotem aí, ele só foi assinado, ele ainda não foi ratificado. Então, não dá para dizer, né, que ele tem status de emenda. Então, todos esses posicionamentos, essas correntes que nós vimos hoje, são a posição adotada, são as correntes adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. No próximo áudio, eu vou falar da doutrina, das correntes defendidas pela doutrina, dos status defendidos pela doutrina. Tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês me enviarem lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp.
Bom fim de semana para vocês. Até a próxima.